Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer correção, tá? Ou responder para aqueles alunos que não responderam, né? As atividades do livro, tá? Então, nesta aula, o direcionamento é você pegar o livro e fazendo as anotações ou ir corrigindo, né? Para quem enviou essas páginas no portal Eclass, tá? Outro recado que eu tenho é aos alunos que não conseguiram fazer a avaliação, por algum motivo, né, queda de internet, deu falha no CPB Prova, me envie uma mensagem, tá? Lá a gente conversa e eu penso no seu caso. Beleza? Então vamos lá. Ó. Nós estamos na página 90, que é do capítulo sobre poríferos, equinodermos e quinidários, tá? Então aqui, ó, na primeira questão, ele vai perguntar, ó, qual o trajeto percorrido pela água utilizada pelos poríferos, desde a entrada até a saída do seu corpo, né? E o que significa dizer que eles são animais filtradores? Então, aqui, ó, o que é que você vai responder? Entra pelos poros, né? E sai, ó, e saem pelo ósculo. Por que eu estou só marcando isso? Porque foi a maioria das respostas que eu vi lá, quem mandou essa atividade, né, no portal do Eclass, e eu aceitei, tá? Claro que o livro vai colocar uma resposta mais perfeita, né? Mas quem colocou, ó, entra pelo poro e sai pelo ósculo, né, que é aquela abertura em cima, tá? Está correto. São filtradores, porque durante a passagem da água, os alimentos, ó, são retidos pelos conócitos, né, que são células especiais que ficam dentro dessas esponjas, tá? Então, por isso que eles são filtradores. Quando a água entra neles, passa pelos poros, acaba ficando naquelas células, né? Lá no átrio dele, lá dentro, né? Nos coanócitos. Os coanócitos puxam aquelas partículas que vai servir como alimento e a água sai pelo ósculo. Por isso são animais filtradores. Eles filtram o alimento e a água fica. Claro que aquilo que não seja aproveitado por eles, eles irão, né? Mandar para fora do seu corpo. Beleza? Aí você vai pausando o vídeo e vai respondendo, tá? Segunda questão. Opa. Segunda questão. Considere abaixo, não é, complete a frase abaixo, desculpa. Letra A. A reprodução sexual dos selenterados, também chamado de brotamento, tá, pessoal? Selenterado é porque ele não tem aquela parte dele, né, do celoma lá. E aqui, ó, brotamento, né, pessoal? Lembra-se lá das esponjas. Tem uma, né, que ela faz com que surja um broto. Esse broto, quando é cortado, ele cai num solo fixo, né, ele fica fixo lá, e lá vai dar origem, né, a uma nova esponja, por exemplo. Então, eles fazem por brotamento. Todos os selenterados têm células especiais, dotadas de uma estrutura chamada nematocisto. Lembra que eu falei que é tipo como uma chicotada? Né? Ele retrai, serve para se defender e serve também para capturar alimento, né? Ele dá-lhe a chicotada e puxa, tá? Chama-se nematocisto, tá? Ó, nematocisto capaz de queimar outros animais. Essas células são conhecidas pelo nome de quinidócito, né? Você tem nematocisto, dentro deles quinidócito que dá a chicotada, como ele falou. Tem a capacidade de queimar aqueles animais que se aproximarem, né? Que ele se sentir ameaçado ou então ele quer capturar alimento. C. Nascer aqui, ó. Opa. Ó, letra C. Água viva se reproduz de forma assexuada e intercalada, ou seja, ao se reproduzir sexuadamente, a próxima geração se reproduzirá assexuadamente. Esse tipo de reprodução é denominado alternância de gerações, tá, turma? Só fazer uma correção aqui para vocês, né? Ele colocou: água viva se reproduz de forma assexuada. Na verdade, até o livro colocou um erro. A água viva, ela se reproduz de forma sexuada, tá? Então, lembre-se lá, tem alternância de gerações. Você tem duas águas vivas, macho e a fêmea,
aonde o macho libera o gameta, né, o espermatozoide, ele nada até fazer a fecundação. Quando faz a fecundação, né, do óvulo, esse óvulo dá origem a uma larva. Essa larva é livre e nadante. Ela nada até cair no solo. Quando ela cai no solo, ela se fixa-se, né, e vai dar origem a um pólipo. É esse pólipo que vai se reproduzir de forma assexuada, de forma intercalada, né, chamado, né, desculpa, de estrobilização. É aquele processo que vai desencaixando e vai surgindo novas água-viva. O livro colocou assexuado, é sexuado, né? Então, ó, de forma sexuada, tá? E intercalada. E o último lá você coloca a alternância de gerações. Terceira questão. Equinodermos apresentam acentuada diferença quanto à forma do corpo, mas se assemelham em muitos outros aspectos. Quais características semelhantes entre as diversas classes do equinodermo, tá? O que você vai colocar? Todos vivem em água salgada, né? São marinhos, têm respiração branquial, reprodução sexuada, fecundação externa, fora do corpo, e sistema ambulatorial, né? E capacidade de regeneração. Então, o que você vai colocar? A característica em comum dos equinodermos. Vivem em água salgada, respiração branquial, reprodução sexuada, fecundação externa, pés, né? Sistema ambulatoriais, e capacidade de regeneração. Se você cortar um, ele tem a capacidade de se regenerar e dar origem, né, a um novo equinodermo, ok? Só apagar e ir para a próxima questão, para não ficar poluído. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, tá? E não esqueçam, matrículas abertas. Vamos lá, contamos com a sua presença em 2021. O que é e como funciona o aparelho ambulatorial do equinodermo? Você vai colocar um sistema de tubos e ampolas que se enche e se esvazia de água, né? Então, ele vai se encher, puxa e seca essa água. E esse sistema ambulatorial é ele que vai fazer com que ele consiga, ó, se mexer, né? Ele vai tipo assim, ó, se locomovendo. Quando enche, quando seca. Quando enche, quando seca. É assim que ele consegue se locomover. Então, você vai colocar que é um sistema, né, que é preenchido por água, né, que esvazia e se enche e possibilita a sua locomoção. Okay? Quinta questão. Cite 3 classes existentes de selenterados e dê exemplos. Hidrozoários, você tem hidras e caravelas. Sifozoários, você tem água-viva. Antorozoários, você tem corais e anêmonas do mar, né? Mostrei no slide e também está lá no livro tudo classificado, quando você for ler. Hidrozoários, hidra e caravela, né? A hidrazinha lá que parece, né, aquela da cambalhota. Caravela, né, é uma associação, que é uma colônia onde ambos desempenham funções, né? Flutuador, reprodutor, defensor e que busca alimento, tá? Aí, se for usuário, você tem água viva, ok? E você tem antorozoários, são os corais e as anêmonas do mar. Vamos agora para a próxima página. Nós estamos na página... Saímos da página 90. Opa, eu cortei. Da página 90, e essa aqui, não me engano, não é 90, é a... Deixa eu ver aqui, turma, mas não é a página 90. Na verdade, aqui, ó. Opa, aqui, turma, é a página 190, cortei um aqui, tá? Esta aqui é a página 190 e a próxima é a 191, tá? Agora nós estamos na página 191
A anterior era a página 109, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Na sexta questão, ele vai colocar aqui, ó. Cite 3 características exclusivas dos equinodermos. Quais são essas características exclusivas? São marinhos, então eles vão viver em ambiente, né, de água salgada, eles não vivem na terra, vivem na água. Pés, né, sistema ambulacroreais, e possui aqui, turma, ó, a lanterna de Aristóteles, né, que é uma característica exclusiva dos equinodermos. Serve para ele raspar e conseguir buscar o seu alimento, tá? Então, o que você vai citar? Marinhos, sistema ambulacroreais, que a gente viu agora, e a lanterna de Aristóteles, né? Que é para o processo de digestão dele, do sistema digestório, aonde ele vai raspar e captar o alimento. Tá? Página 191. Sétima questão. Na sétima questão, assinale verdadeiro ou falso para as frases e reescreva as frases, né, tornando-as verdadeiras, tá? Eu quero colocar bem aqui essa parte não precisar, tá? Só colocar verdadeiro ou falso. A palavra porífero significa portadores de poros ou cheios de fluido, com certeza. Todos os poríferos vivem em água salgada? Não. Tem algum grupo que vive em ambiente de água doce, tá? São raros, mas você encontra. Aí é falso, a segunda falsa. Terceiro, os poríferos têm células especiais chamadas coanócitos, que apresentam um flagelo responsável por movimentar a água, facilitando a entrada da água, né, no corpo deles, garantindo a entrada de oxigênio e alimento, principalmente alimento, tá, turma? Então, a terceira é verdadeira. Quarta, a sustentação do corpo dos poríferos é feita por meio de uma proteína denominada espongina e pelas células, pelas espículas calcárias, com certeza, tá? Eles não formam tecidos, tá? Por isso são invertebrados, eles não formam tecido verdadeiro, porque eles vão formar a espongina e vão formar espículas, tá? Que vai fazer com que o corpo deles fique totalmente sustentado. Então, está correto. Os poríferos se reproduzem apenas de forma assexuada, por brotamento. Não, turma. Quando ele quer, né, mais vantajoso para ele é se reproduzir de forma assexuada, mas ele pode também se reproduzir de forma sexuada. O macho manda o gameta masculino, que ele penetra, né, ele passa pelos poros e vai fecundar a fêmea. Aí ela libera aquela larva, ela sai livre, nadante e ela cai em um lugar. A importância da reprodução sexuada é porque você não gera um clone, você gera um diferente, né? Diferentemente da reprodução assexuada. A assexuada, por brotamento, ele está gerando um clone, né? Um indivíduo igual, semelhante. Então, é falso. As duas últimas são falsas. Quando um pedaço de um porífero é cortado, tanto o pedaço quanto o restante do corpo morre? Não, né? Eles vão regenerar e vão dar origem a uma nova, né, esponja, um novo porífero. Então, está errada essa afirmação. Oitava, os poríferos são fixos, mas na reprodução sexuada produzem formas larvárias que se locomovem e depois se fixam, né? Eles se locomovem porque eles vão nadando, né? A corrente marítima leva elas, né? Depois se fixam, originando um novo indivíduo fixo. Qual a vantagem dessa forma larvária móvel? Espalhar a população de esponja. Por quê? No brotamento está caindo aqui perto dele, está caindo ao redor, né? Então vai ficar tudo próximo. Já na reprodução sexuada, quando ele faz uma larva, essa larva vai embora, libera, ela vai embora nadando. Aonde ela cai, ela vai dar origem. Ela pode cair metros, pode cair quilômetros, né? Bem distante daquela esponja que deu origem a ela. Então, por isso que é importante espalhar essa população e colonizar novos ambientes. Por que os nematocitos e os celeterados são tão importantes para eles? São essenciais, pessoal, você vai colocar por que são essenciais? Proteção e captura de alimento. Então, você vai colocar o quê? Qual é a importância? Proteção e captura de alimento, né? Aí ele quer saber
Dê um exemplo. Por exemplo, uma larva toca o tentáculo de uma anêmona e os quinidócitos liberam os nematocitos, né, urticante, envenenando essa larva que tocou, né? Então, ele é importante, pessoal, para a defesa desse animal, né? Ele vai fazer com que ele fique paralisado ou morra envenenado, ok? Então, função, com a importância, proteção e busca de alimento, né? E um exemplo, porque eles são utilizados para quando eles tocam em uma presa, um predador, ela fica paralisada ou envenenada e ela vem a morrer e pode servir como alimento. Aqui, pessoal, a 10ª, né, que é a última aqui dessa página, da 191, ele quer que relacione, né, as colunas corretamente. Então, você tem aqui, ó, A, asteroides, B, crinoides, C, ofiuroides, D, holuturoides e letra E, equinoides, tá? Asteroides, as estrelas do mar, os crinoides, né? Parece uma serpente, ofiuroides, né? Vocês têm lírios, holuturoides, pepino do mar, né? E os equinoides, né? Equinodé. Então, você vai colocar aqui, ó, são chamados de lírios do mar, letra B. Letra B na primeira, os lírios do mar são chamados de crinoides. Apresentam espinhos grandes e duros. Letra E, equinoides. Tá? Os ouriços do mar. Tem forma de estrela, asteroides, né? Aqui, ó, as estrelinhas, asteroides. Animais em que de um disco central saem os braços, ofiuroides, né? A serpente lá, bem grande. Tá? São um disco que sai várias ramificações, vários braços. São formados por placas calcárias unidas de forma esférica ou achatada. Você tem os equinoides. Também chamados de pepino do mar, holuturoides. Seu corpo podem dividir em 5 partes. Os asteroides, né? As estrelas do mar têm várias partinhas. Conhecidos pelo nome de serpente do mar, ofiuroides, tá? Então aqui, ó, D-E-A-C-E-D-A-I-C, ok? Então, aqui a gente finalizou a página 191. Agora a gente vai para um outro capítulo, tá, pessoal? Que vai falar das minhocas, né? Dos anelídeos. Nós vamos lá para a página 195 do livro. Vamos falar sobre os anelídeos, tá? Tanto é que a primeira pergunta aqui, ó, como as minhocas respiram? Você vai responder pela pele, através da pele, tá? Então, a troca gasosa, a respiração dela é através da sua pele. 2, como eu falei, vamos pausando o vídeo e vocês vão respondendo, tá, turma? As minhocas podem morrer afogadas? Com certeza, sim. Alguns colocaram não, né? Mas a resposta é sim, tá? Por quê? Como ela retira o oxigênio do ar através da pele, se forem colocados na água por muito tempo, morrerão afogadas, porque a pele não vai conseguir fazer a troca gasosa. Ah, professor, mas tem oxigênio dissolvido na água, elas não conseguem puxar pela pele? Não. Se as minhocas tivessem brânquias, aí sim, provavelmente elas conseguiriam. Mas como não tem, elas morrem afogadas. Terceira, como as minhocas se alimentam? Em que consiste este alimento? Elas se alimentam, né, de matéria orgânica, que está misturada na terra. Quando cavam túneis, acabam engolindo a terra, né? Retirando dela o alimento que necessitam. Então, eles vão pegar aquela matéria orgânica, aquela matéria morta que está encontrada na terra, e eles acabam também se alimentando de terra, porque na terra tem matéria orgânica, tá? Então, você coloca matéria orgânica e terra, né? Através da terra. Okay? Então, essa parte que foi dos anelídeos, sobre as minhocas. Agora, nós vamos falar sobre lateumintos e nemateumintos, que foi o assunto da avaliação de vocês. Eu ainda não corrigi a avaliação, como eu falei para vocês. Caso algum aluno, né, não tenha conseguido fazer, aí, né, talvez eu abra uma chance para ele tentar. Tá? Né? Ah, professor, eu tirei nota baixa, eu posso fazer? Não, né? E você já perdeu sua chance. É para aquele aluno que, por problema de internet, problema de CPB prova, não conseguiu fazer, a gente conversa.
Aí na próxima aula eu corrijo ela, tá? Eu coloco lá para vocês tudinho, por que essa estava certa, por que aquela estava errada, tá? Agora, turma, vamos falar aqui, ó. Eu pulei lá para a página 202, tá? Na página 202, nós vamos falar sobre, né, as verminoses. Eu já tinha mandado também para vocês um vídeo, né, sobre os artrópodes, tá? A gente continua essa aula sobre os artrópodes na próxima aula, tá? Aí eu começo tudo de novo explicando ele e vou falar de todos, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho longo, tá? Mas eu vou falar sobre todos. Quarta questão aqui, ó. Representantes do grupo dos nematelmintos são encontrados no tubo digestório, né? E outros órgãos do homem. Da espécie a seguir, indica que não pertence a esse grupo. Então, ele quer saber quem não é o nematelmintos. O único aqui, pessoal, que não é o nematelmintos é a tênia. A tênia, ela é um plateumintos. Aquela questão do livro de vocês, eu vou dar só uma resposta aqui, né? Foi uma das questões do exercício. Eu estava lançando já a nota de quem fez, e a maioria dos erros foi naquela, acho que foi a primeira ou segunda questão, que é uma planária e é uma tênia, que estão conversando. Aquela que está toda preta é uma planária, e a que está toda branquinha lá, daquela imagem, né? A Judite, eu esqueci o nome da outra, é uma tênia, né? Você marcaria lá uma planária e uma tênia, né? Planária é vida livre e tênia parasita, tá? Então, pessoal, o único que não é um neumatelminto é a tênia, porque a tênia é um plateuminto, ok? Todos os anelídeos são invertebrados de vida livre. Essa frase é verdadeira ou falsa? Justifique, coloque falsa, tá? Não é verdadeira. Por quê? A maioria dos anelídeos realmente vive livremente em água doce, salgada ou no solo. O único, né, o exceto são as sanguessugas, que são ectoparasitas, né? Que elas se alimentam de sangue. Ok? Então, ele fala aqui, ó, todos os animais são invertebrados de vida livre. Não, pessoal. Alguns são ectoparasitas, como a sanguessuga, elas precisam se alimentar do sangue para sobreviver. Então, sendo assim, não podemos afirmar que todos os anelídeos são de vida livre, porque tem a sanguessuga, que é ectoparasita. Como assim, professor? Ela precisa uma hora parasitar e outra não. Então, ela consegue viver livremente, mas em algum momento da sua vida ela precisa parasitar para conseguir alimento. Sexta, as frases abaixo estão certas ou erradas. Identifique nos espaços, anotando em C correto, né, ou E errado. Primeira, os nematelmintos são hermafroditas, ou seja, cada animal é macho e fêmea ao mesmo tempo. Não. Caiu aqui. A internet está horrível. Tá, tô voltando aqui, tá? Não dei uma queda. Como eu estava falando para vocês, né? O que você vai encontrar hermafroditas são lá nos plateumintos. Exemplo, a tênia, né? Aqui nos nematelmintos você vai encontrar animais sexuados, né? Que tem um macho e tem fêmea, né? Onde eles são dioicos, onde se encontram sexos separados.